Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana, em versão 2025. E o episódio de hoje é A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Um dos contos mais famosos, auge do gênero gótico. Episódio piloto do Leitura de Ouvido. Hoje no episódio 250, reproduzido. Isso, o primeiro episódio do Leitura de Ouvido volta com nova narração, nova edição. E nova tradução de Romildo Muniz. E velhos apresentadores que a gente ainda tá aqui. Então vamos lá, boa leitura. A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Tradução, Romildo Muniz. Durante um dia inteiro, maçante, nebuloso e quieto do outono, em que as nuvens pendiam-se opressivamente baixas nos céus, eu vagava sozinho, no lombo de um cavalo, por uma região estranhamente soturna do campo. E, de repente, me vi, na medida em que a penumbra da noite avançava, face a face com a melancólica casa de Usher. Não sei como explicar, mas ao primeiro vislumbre do casarão, uma sensação de insuportável angústia invadiu o meu ser. Digo insuportável porque a sensação não encontrava alívio em nenhum daqueles sentimentos um tanto aprazíveis por serem poéticos, com os quais a mente costuma combater até as imagens naturais mais inexoráveis de desolação e horror. Comecei a observar aquela cena diante de mim, a singela casa e os traços paisagísticos regulares do terreno, as paredes descascadas, as janelas que me olhavam vazias, algumas plantas rasteiras e alguns troncos esbranquiçados de árvores decaídas, com uma total depressão de alma que não posso comparar a nenhuma sensação terrena com mais propriedade, que a do despertar de um sonho delirante causado pelo ópio, o amargo lapso na vida cotidiana, o hediondo tombar do véu. Havia um congelamento, uma prostração, uma enfermidade no coração, uma tristeza irredimida de pensamento que nenhum estímulo da imaginação conseguia transmutar em algo sublime. O que foi isso? Parei para pensar. O que foi que me afligiu tanto? Enquanto contemplava a casa de Usher, era um total mistério insolúvel. Não conseguia lidar com as inclinações sombrias que se amontoavam sobre mim enquanto refletia. Fui forçado a chegar ao não satisfazente entendimento de que, embora soterrado em dúvidas, existam combinações de objetos naturais muito simples que têm o poder de nos afetar dessa forma. A análise desse poder, com certas considerações, está ainda além da nossa profundidade. Era possível, imaginei, que um mero arranjo diferente nas particularidades da cena, nos detalhes da paisagem, fosse suficiente para modificar, ou talvez anular, sua capacidade de causar uma impressão de tristeza. E, agindo de acordo com esse pensamento, levei meu cavalo até a margem de um lago negro e lúgubre que se estendia com um brilho imperturbável ao lado da casa, e olhei para ele, mas com um estremecimento ainda mais desassossegante do que antes, para as imagens remodeladas e invertidas dos juncos acinzentados, dos troncos horríveis e das janelas que vazias me olhavam. Apesar de tudo isso, nessa sombria mansão, propus-me uma estada de algumas semanas. O seu proprietário, Roderick Usher, havia sido um dos meus melhores amigos de infância, mas muitos anos haviam se passado desde a última vez em que nos vimos. Uma carta, no entanto, chegou-me recentemente, em uma parte longínqua do país, uma carta dele, que, por sua natureza terrivelmente importuna, não admitia resposta de outro modo, senão presencial.
O texto sinalizava evidências de uma agitação nervosa. O remetente falava de uma grave doença física, de um distúrbio mental que o oprimia e de um sincero desejo de me encontrar na qualidade de seu melhor e, de fato, seu único amigo pessoal, com a perspectiva de alcançar, por meio da alegria de minha companhia, algum alívio para suas enfermidades. Foi a maneira como disse tudo isso e muito mais. Foi a franqueza de um peito aberto que transpareceu em seu pedido, que não me deixaram brecha para hesitação. E, deste modo, obedeci de pronto ao que considerei uma convocação muito estranha. Embora estivéssemos sempre intimamente ligados quando meninos, conhecia muito pouco meu amigo. Sua discrição sempre fora excessiva e frequente. Eu sabia, no entanto, que sua tradicional família era conhecida, se não me falha a memória, por uma sensibilidade peculiar de temperamentos, transparecendo-se por longos anos em muitas obras de exaltada arte, e manifestada nos últimos tempos em reiterados, ainda que discretos, atos de generosa caridade. Bem como em uma devoção passional à sofisticação, talvez até mais do que às belezas ortodoxas e de fácil identificação da ciência musical. O que eu também sabia era o estranho fato de que, no tronco da família dos Usher, por mais honrada que fosse, não brotou em momento qualquer um ramo duradouro. Em outras palavras, que toda a família estava em linha direta de descendência e sempre havia sido assim, com variações muito insignificantes e efêmeras. Era essa deficiência, considerei, enquanto roía em meus pensamentos a perfeita ligação entre a essência da habitação e o caráter dos habitantes, e nesse ínterim especulava sobre a possível influência que um, no transcurso dos séculos, poderia ter exercido sobre o outro. Foi essa deficiência, talvez, de uma descendência colateral e a consequente hereditariedade invariável, de pai para filho, tanto do patrimônio como do nome da família, que, por fim, caracterizou a ambos de tal modo a fundir o título original da propriedade na peculiar e ambígua denominação de Casa de Usher. Um título que parecia envolver, na mente dos populares que o usavam, tanto a família quanto a mansão. Preciso dizer que a única consequência do meu experimento, de certa forma infantil, o de olhar para o fundo do lago, tornou aprofundada a minha singular primeira impressão. Não resta dúvida de que a consciência do exponencial aumento da minha superstição, e por que não poderia eu chamá-la assim, serviu principalmente para intensificar tal aumento por si só. Percebo há tempos que essa é a lei paradoxal de todos os sentimentos que têm como base o horror. E pode ter sido por esta razão apenas que, quando de novo ergui meus olhos para a mansão de fato, em vez de sua imagem refletida na água, cresceu em minha mente uma estranha fantasia, uma fantasia tão ridícula, na verdade, que só a menciono para mostrar a força vívida das sensações que me oprimiam. Eu havia estimulado tanto minha imaginação a ponto de acreditar que no entorno da mansão e de todo o terreno pairava uma atmosfera peculiar a eles e à sua circunscrição. Uma atmosfera que não possuía afinidade alguma com o ar puro do céu, mas que provinha das árvores decaídas, das paredes acinzentadas, do lago silencioso, um vapor pestilento e místico, monótono, vagaroso, difícil de distinguir e de tons plúmbeos. Desvencilhando meu espírito do que parecia um sonho, examinei com mais detalhe o real aspecto do edifício. Sua característica principal parecia ser a de uma antiguidade excessiva. O desbotamento causado pelo tempo era enorme. Minúsculos fungos tomavam toda a parte exterior, pendurados em uma tênue e emaranhada teia nos beirais.
Apesar de tudo isso, não havia nenhuma considerável avaria na estrutura. Nenhuma parte da alvenaria havia caído. E parecia haver uma inconsistência insólita entre a ainda perfeita constituição das partes e a condição de esfacelamento individual das pedras. Isso tudo fazia com que me viesse à mente a integridade enganosa de uma velha urna entalhada em madeira, a qual apodreceu por longos anos em algum túmulo negligenciado, sem nenhum contato com o sopro do ar exterior. Apesar desta indicação de extensa deterioração, contudo, a estrutura dava poucos sinais de instabilidade. Talvez o olhar de um minucioso observador pudesse haver descoberto alguma fissura quase imperceptível, a qual se estendia do telhado da casa pela frente, seguindo uma trajetória em direção ao chão, serpenteando pela fachada, até desaparecer na margem sombria do lago. Reparando estas coisas, cavalguei através de uma estradinha até a casa. Um empregado que estava à minha espera tomou meu cavalo e então segui pelo portal gótico e arqueado do hall de entrada. Outro empregado de passos confusos conduziu-me em silêncio por entre diversas passagens escuras e sinuosas, enquanto avançávamos até o escritório de seu patrão. Muitas coisas que eu encontrei pelas passagens contribuíram, não sei explicar de que modo, para aumentar os sentimentos incomuns dos quais já mencionei. Mesmo que tanto os objetos que me rodeavam, quanto as esculturas entalhadas no teto, as cortinas sombrias nas paredes, a cor negra de ébano dos pisos e as fantasmagóricas peças armoriais que chacoalhavam enquanto eu caminhava, eram situações ou coisas com as quais eu já estava acostumado desde a minha infância, ao mesmo tempo em que eu hesitava em não reconhecer o quanto familiar era aquilo tudo. Eu ainda buscava entender o quão desconhecidas eram as fantasias que aquelas imagens comuns despertavam em mim. Em uma das escadarias, encontrei o médico da família. Seu semblante, pensei, tinha expressão mista de malícia e perplexidade. Ele me encarou com nervosismo e seguiu adiante. O empregado, então, lançou mão à porta e levou-me à presença do seu patrão. O aposento no qual eu me encontrei era bem amplo e solene. As janelas eram compridas, estreitas e angulares, e estavam tão distantes do piso negro de carvalho que eram totalmente inacessíveis pelo lado de dentro. Tênues restes de luz púrpura transpassavam as treliças das vidraças e serviam para tornar suficientemente distinguíveis os objetos mais proeminentes ao redor do cômodo. A visão, contudo, esforçava-se em vão para alcançar os ângulos mais remotos do ambiente ou as reentrâncias do teto abobadado e adornado. Cortinas escuras pendiam-se nas paredes. O conjunto que compunha a mobília era vasta, desconfortável, antiga e rota. Diversos livros e instrumentos musicais estavam esparsos por toda parte, mas eram insuficientes para dar qualquer vitalidade à cena. Senti como se respirasse uma atmosfera de tristeza. Pairava ali um ar de pessimismo severo, profundo e irremediável. Impregnava tudo. Assim que entrei, Usher levantou-se de um sofá no qual estava estendido de corpo inteiro e cumprimentou-me com uma calorosa vivacidade que não cabia em si, o que a princípio pensei ser de uma cordialidade exagerada, um tipo de esforço para superar o tédio típico do homem moderno. No entanto, ao olhar em seu rosto, fiquei convencido de sua plena sinceridade. Sentamo-nos, e por algum tempo, enquanto ele ainda não falava, eu olhava com uma sensação, em parte de piedade, em parte de admiração. De certo, um ser humano nunca antes se transformara de forma tão terrível, em um tão curto espaço de tempo, como Roderick Usher.
Foi com dificuldade que eu me forcei a admitir a identidade do ser pálido diante dos meus olhos, como o companheiro de minha tenra infância. No entanto, os atributos de seu rosto sempre foram marcantes. Uma compleição cadavérica, olhos grandes, líquidos e reluzentes, incomparáveis a qualquer outro. Lábios um tanto finos e muito pálidos, mas com uma curvatura de uma beleza extrema. Um nariz de um delicado estilo hebraico, mas com as narinas de tamanho incomum, comparado às outras. Um queixo finamente moldado que denunciava, em sua falta de proeminência, certa falta de firmeza moral. Cabelos de uma maciez e finura que se assemelhavam a fios de teia de aranhas. Essas características, com uma dilatação excessiva sobre a região das têmporas, formavam um semblante que não seria tão fácil de ser esquecido. E agora, pelo mero exagero do caráter prevalecente dessas características e da expressão que elas habitualmente transmitiam, mudara tanta coisa que me forçavam a duvidar se a pessoa com quem eu estava falando era a que eu pensava ser. A horrível e atual palidez da pele e o agora incomum brilho nos olhos, mais do que tudo, me assustaram e de alguma forma me impressionaram. O cabelo sedoso também havia tido um crescimento com desmazelo, e de tal forma, em sua textura incomum, ele mais parecia flutuar do que cair no rosto. Eu não conseguia, apesar do esforço, relacionar sua expressão arabesca com qualquer ideia de humanidade simples. Em relação ao comportamento do meu amigo, deixou-me abismado um tipo de incoerência, uma inconsistência. E logo descobri que provinham de uma série de batalhas perdidas para superar uma apreensão habitual, uma excessiva agitação nervosa. Eu havia de fato me preparado para encontrar algo desta natureza. Não só por sua carta, mas também por lembranças de seu gênio durante a infância e por conclusões tiradas de sua estranha aparência física e seu temperamento. O jeito de agir dele se alternava entre jovial e taciturno, e a voz variava de forma rápida, partia de uma indecisão titubeante, quando a alma aparenta estar completamente absorta, para uma forma de vigor conciso, um jeito de se expressar abrupto, pesado, moroso e seco. Um tipo de voz plúmbea, ponderada e bem moldada na garganta, como se pode observar nos bêbados pelo caminho, ou no usuário incontestável de ópio durante os períodos de maior êxtase. E foi assim que ele começou a falar sobre o motivo de minha visita, de seu sincero desejo de me ver, e sobre o bálsamo que ele esperava receber com a minha presença. Ele falou com certa profundidade sobre o que ele considerava ser a natureza de sua enfermidade. Era, de acordo com suas palavras, um mal inevitável e familiar, e para o qual ele já havia perdido as esperanças de cura. Uma mera afetação nervosa, acrescentou a seguir. Sem dúvidas, logo passaria. Ela se manifesta em uma enorme quantidade de sensações antinaturais. Algumas delas, como ele as detalhou, interessaram-me, ao mesmo tempo em que me aterrorizaram. Embora talvez os termos utilizados e a maneira como foram narradas deram maior intensidade. Ele sofria muito de uma mórbida sensibilidade dos sentidos. Só a comida mais insípida era tolerável. Ele poderia vestir apenas roupas de certa textura. O cheiro de todas as flores era asfixiante. Os seus olhos eram torturados pela mais tênue luz. E apenas sons bem específicos, de instrumentos de cordas, não causavam a ele repulsa. Era uma espécie anormal de terror. Compreendi que ele era escravo de uma maldição. Eu não vou suportar, disse ele. Eu devo perecer com esta loucura deplorável. Assim, e não de outro modo, eu sucumbirei. Eu temo os eventos do porvir, não eles por si só, mas os que resultarão deles. Estremeço ao pensar em qualquer incidente, até mesmo o mais trivial, que pode acometer uma intolerável perturbação de espírito.
Eu não tenho, é verdade, aversão ao perigo, exceto em seu efeito mais absoluto, o terror. Neste nervosismo, condição que considero lamentável, eu sinto que cedo ou tarde chegará a hora que terei de abandonar ambas, a vida e a razão, em uma luta contra o mais horrendo fantasma, o medo. Eu descobri ainda, aos poucos, por meio de incompletas e nevoentas percepções, outra característica de sua condição mental. Ele estava acorrentado a certas impressões supersticiosas em relação à casa em que morava, e da qual, por muitos anos, nunca se atrevera a sair. Uma influência cuja força pressuposta fora trazida de forma sombria demais para que eu me atreva a relatar aqui. Uma influência que algumas peculiaridades na forma simples e na essência da mansão de sua família haviam, por conta de um longo sofrimento, disse ele, apoderado de seu espírito, um efeito pelo qual o aspecto acinzentado das paredes e das torres e do lago sombrio para o qual eles olhavam tinham, com o tempo, impregnado neles os aspectos da existência da própria família. Ele admitiu, no entanto, apesar da hesitação, que grande parte da melancolia peculiar que o afligia poderia possuir uma origem mais natural ou palpável do que a severa e duradoura doença. Na verdade, a morte certa e iminente de sua irmã ternamente amada, sua única companhia por longos anos, sua última e única família no mundo. A partida dela, disse ele com uma amargura que nunca poderei esquecer. A partida dela o tornaria, ele desesperançoso e frágil, o último membro da antiga família dos Usher. Enquanto ele falava, Lady Madeline, era assim que a tratavam, passou bem devagar por uma parte isolada do quarto e, sem notar minha presença, desapareceu. Eu a avistei com um total espanto. Não era um misto de pavor, mas ainda acho impossível colocar em palavras tal sensação. Um sentimento de gastura me assolou, enquanto meus olhos acompanhavam os passos dela deixando o ambiente. Quando uma porta, enfim, fechou-se e a ocultou, meu olhar buscou ávido e por instinto o rosto do irmão. Mas ele havia posto seu rosto em suas mãos espalmadas, e eu pude perceber que uma palidez maior que a anterior havia tomado conta de seus dedos esqueléticos, pelos quais escapavam muitas lágrimas passionais. A moléstia de Lady Madeline por muito tempo desafiava o conhecimento dos médicos, uma apatia permanente, um definhamento gradativo do ser e afecções frequentes. Embora de curta duração, de um caráter cataléptico. Estes eram os diagnósticos frequentes. Até então, ela havia se mantido firme em face das investidas da doença e não se deixava abater por completo. Mas, ao se aproximar o dia em que eu chegaria à casa, ela sucumbiu, como o irmão me contou à noite, com uma agitação inexprimível, com a força humilhante da assoladora doença. E eu me dei conta de que a visão que eu tivera de sua pessoa seria provavelmente a última, que a mulher, pelo menos viva, não seria mais vista por mim. Nos dias que se seguiram, o nome dela não fora pronunciado, nem por Usher e nem por mim. E durante este tempo eu estive ocupado com afazeres mais francos para aliviar a tristeza do meu amigo. Nós pintávamos e líamos juntos, ou eu escutava, como em um sonho, a melodia indomável de seu expressivo violão. E assim, quanto mais intimamente próximos, mais me sentia à vontade para entrar intimamente em seu espírito, e com mais amargura eu percebia a futilidade de toda tentativa de animar uma pessoa, a qual o breu, como se fosse uma característica intrínseca e autêntica, impregnou tudo à sua volta, seja do universo moral ou físico, em uma incessante radiação de tristeza. Sempre carreguei a memória das muitas horas solenes que passei na companhia do proprietário da casa de Usher,
No entanto, eu falharia em qualquer tentativa de passar uma ideia exata dos nossos estudos ou ocupações, nas quais ele me envolveu ou me direcionou. Uma excitante e muito perturbadora idealidade dava uma luminosidade explosiva em tudo. Suas longas cantorias improvisadas ecoarão para sempre em meus ouvidos. E entre todas as coisas, eu guardo dolorosamente na memória uma singular perversão e uma amplificação do ar selvagem da última valsa de Von Weber. De suas pinturas, sobre as quais sua delicada fantasia se abandonava e expandia-se a cada pincelada, em imprecisões que faziam estremecer ainda mais minha emoção, pois eu estremecia sem saber o motivo. E dessas pinturas, nítidas como as imagens estão agora na minha frente, eu me esforçaria em vão para explicitar mais do que uma pequena parte da qual estaria dentro do compasso de meras palavras escritas. Pela total simplicidade, pelo despojamento dos seus desenhos, ele prendia e superava as atenções. Se algum dia qualquer ser vivente conseguiu pintar uma ideia, este ser foi Roderick Usher. Ao menos para mim, nas circunstâncias que me cercavam, ergueram-se de puras abstrações, as quais o hipocondríaco imprimia em suas telas, de uma intensidade de temor intolerável, que eu nunca havia sentido, nem mesmo na contemplação dos devaneios, de certo brilhantes, mas demasiado concretos, do pintor suíço Henri Fuseli. Uma das fantasmagóricas concepções de meu amigo, que não engloba de forma tão rígida o espírito da contemplação, pode ser descrita, ainda que com certa debilidade, em palavras. Uma pequena gravura retratava o interior de uma imensa e retangular abóbada, ou túnel, com paredes baixas, lisas, brancas, descontínuas e sem ornamentação. Certos pontos secundários do desenho serviam muito para transmitir a ideia que esta escavação encontrava-se em uma profundeza excessiva, muito abaixo da superfície da terra. Não era observada nenhuma saída em qualquer parte daquela vasta extensão. Não era possível perceber tochas ou outro recurso artificial de luz. No entanto, uma grande quantidade de intensos raios de luz espalhava-se por toda a parte e banhava tudo com um horrível e inapropriado esplendor. Eu já mencionei esta condição patológica do nervo auditivo que deixa qualquer música intolerável para a pessoa que a sofre, com exceção apenas de alguns certos sons de instrumentos de cordas. Esta deve ter sido a limitação que o fez se dedicar de forma integral ao violão, o qual deu início em grande parte ao caráter fantástico de suas exibições. Mas a facilidade esplêndida de seus improvisos não poderia ter isto como explicação. Deviam ser, e eram, tanto na música quanto na letra de suas fantasias indomáveis, pois ele nada infrequente usava desafios de improvisos verbais rimados, que eram resultado de uma intensa compostura e concentração mental, das quais eu antes me referira como observáveis apenas em momentos específicos de grande êxtase sintético. As palavras de uma das declamações eu lembro com facilidade. Eu talvez tenha me impressionado mais com ela quando ele recitou, porque, na força subliminar ou mística de seu significado, eu imaginei haver percebido pela primeira vez uma plena consciência da parte de Usher, da instabilidade do trono de sua majestosa razão. Os versos, aos quais intitulou O Palácio Assombrado, eram mais ou menos estes. 1. No mais verde de nossos vales, onde coro de bons anjos habita, esse belo e imponente palácio do passado, palácio radiante de cabeça erguida, no reinado do Senhor Pensamento, e ele estava lá. Serafim algum se atreveu em qualquer momento pisar em construção tão singular. 2. Estandardes amarelos gloriosos dourados, em seus telhados tremulavam e vibravam. Tudo isso, foi nos velhos tempos, muito tempo atrás. E todo o ar singelo que soprou, naquele doce dia, ao longo das muralhas escamadas e sem vida, um perfume céu afora voou. 3.
Os viajantes daquele vale abençoado, através de 2 janelas radiantes, observaram espíritos a dançar sonoros, pela imposição de um alaúde afinado. Ao redor de um trono onde sentado estava, filho do soberano, no estado de sua glória condizente, o governante do reino se avistava. 4. E com pérolas e rubis cintilava a equânime porta do palácio, através da qual fluía e resplandecia eternamente o batalhão de ecos cujo doce dever era o de apenas cantar, em vozes de extraordinária beleza, o juízo e sabedoria de vossa realeza. 5. Mas seres ruins em vestes de tristeza invadiram o alto reino do monarca. Ah, lamentemos por não haver amanhã que chegue para ele, desolado. E ao redor de sua casa, a glória que brotou e floresceu ao seu lado não passa de um vago sopro da memória, de um tempo que jaz enterrado. 6. E os, ora dentro do vale, viajantes pelas janelas de luzes avermelhadas, se via muitos vultos de modo sobrenatural se moviam, ao som de um canto dissonante, enquanto como um rio veloz e horrendo, através da porta pálida assaz, grande multidão para sempre se vai, correndo, e se ri, mas não se sorri jamais. Lembro-me muito bem de que as sugestões advindas dessa canção nos transportavam para uma corrente de pensamento que se tornou explícita uma opinião de Usher, a qual menciono não por seu ineditismo, pois outros antes já pensaram assim, mas por conta da obstinação com que ele a manifestou. Esta opinião, de modo geral, era o da teoria da senciência de todos os seres do reino vegetal. Mas em sua mente perturbada, a ideia havia assumido um caráter mais intragável e transpassado, em certas condições, o reino das coisas inorgânicas. Faltam-me palavras para expressar a extensão total ou a entrega sincera dos seus argumentos. A convicção, contudo, estava ligada, como sugeri em momento anterior, às pedras acinzentadas do lar de seus antepassados. Ele imaginava que as condições da senciência foram estabelecidas no momento da colocação daquelas pedras, na ordem de sua organização, bem como na dos muitos fungos que as encobriam e das árvores decaídas que ficavam no entorno, e, sobretudo, na enorme e imperturbável persistência de todo esse conjunto e em seu reflexo nas águas silenciosas do lago. Esta evidência, a evidência da senciência, era visível, disse ele. E eu, neste momento, tive um sobressalto enquanto ele falava, na condensação gradual, porém certa, de uma atmosfera própria em torno das águas e das paredes. O resultado poderia ser detectado, acrescentou ele, nessa força silenciosa, porém importuna e terrível, que por séculos moldou o destino de sua família e que o transformou no que eu vi agora, no que de fato era. Tais opiniões não carecem de comentários, e não os farei. Seus livros, os livros que durante anos influenciaram uma parte significativa da existência mental do inválido, estavam, como era de se esperar, em estrita consonância com aquele caráter sobrenatural. Debruçamo-nos juntos sobre as obras de Verwer e Chartreuse de Gresset, o Belphegor de Maquiavel, ou A Viagem Subterrânea de Nicholas Klein de Goldberg, Quiromancia de Robert Flood de Jean Dingardinet e de La Chambre, Céu e o Inferno de Swedenborg, A Jornada para a Imensidão Azul de Tieck e A Cidade do Sol de Campanella. Um dos volumes favoritos era uma pequena edição em panfleto octavo de Directorium Inquisitorium, do dominicano Aymeric de Giron, e havia passagens de Pompônio Mela sobre os antigos sátiros e ogipãs africanos com os quais Usher se deliciava por horas. Seu principal deleite, contudo,
estava na leitura de um livro extremamente raro e curioso em gótico, edição panfleto quarto, o Manual da Igreja Esquecida, o Vigilae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae. Não consegui parar de pensar no ritual indômito desta obra e em sua provável influência sobre o hipocondríaco, quando em uma noite, após receber a notícia por demais abrupta de que Lady Madeline não estava mais entre nós, ele expôs sua intenção de preservar o corpo dela por 2 semanas, antes do seu sepultamento, em uma das numerosas câmaras que ficavam nas paredes principais da casa. A justificação de apego pessoal atribuída a esta estranha atitude, entretanto, foi o que me impediu de contestar. O irmão fora levado a tomar esta decisão, assim me disse ele, por consideração ao caráter incomum da doença da falecida, por certas perguntas invasivas e curiosas por parte dos médicos e por uma situação de distância e exposição do mausoléu da família. Eu não vou negar que, quando veio à minha mente a face sinistra da pessoa que eu avistei nas escadas, no dia em que cheguei à casa, não senti o menor desejo de me opor ao que considerei ser, na melhor das hipóteses, apenas uma precaução inocente e totalmente natural. A pedido de Usher, eu pessoalmente o ajudei com a preparação para a guarda temporária do corpo. Após ter sido posto na urna mortuária, nós 2 sozinhos o carregamos para o lugar de descanso. O jazigo no qual nós o colocamos estava tanto tempo fechado que nossas tochas, meio sufocadas em sua opressiva atmosfera, deu-nos pouca oportunidade para uma análise detalhada. Era pequeno, úmido e inteiramente, sem qualquer forma de entrada de luz. Ficava em uma enorme profundidade, imediatamente abaixo da parte da casa onde estava o meu próprio aposento. Aparentemente havia sido usado, nos mais remotos tempos feudais, para os piores propósitos de uma masmorra, e nos últimos anos como um lugar para depósito de pólvora ou algum outro tipo de produto altamente inflamável, visto que a parte do piso e todo o interior de um longo túnel de acesso estava cuidadosamente revestido por cobre. A porta de ferro maciço estava do mesmo modo reforçada. O imenso peso dela fazia um ranger extremamente agudo quando se movia em suas dobradiças. Após descarregarmos nosso pesaroso fardo sobre cavaletes, neste lugar de horror, colocamos parcialmente para o lado a tampa ainda solta do caixão e observamos a face da ocupante. Uma semelhança chocante entre o irmão e a irmã deteu pela primeira vez minha atenção, e Usher, talvez adivinhando os meus pensamentos, murmurou qualquer coisa que me fez entender que a falecida e ele eram gêmeos, e que entre eles sempre existiu a sintonia de uma natureza pouco compreensível. Os nossos olhos, no entanto, não conseguiram se manter muito tempo sobre a morta, pois não podíamos observá-la sem espanto. Tal doença, a qual levara a mulher tão jovem ao túmulo, tinha deixado como de costume, em todas as doenças de caráter estritamente degenerativo, a ironia de um leve rubor no peito e na face, e aquele sorriso ligeiramente desconfiado nos lábios, que é tão intrigante na morte. Recolocamos e lacramos a tampa, e depois de fecharmos a porta de ferro, retornamos com estorvo para as câmaras um tanto menos sombrias da parte superior da casa. E agora, passados alguns dias da amarga tristeza, uma alteração significativa ocorreu nas características da desordem mental do meu amigo. Seu comportamento habitual desaparecera. Suas atividades rotineiras foram negligenciadas ou esquecidas. Ele perambulava de aposento em aposento com passos apressados, irregulares e sem propósito. A lividez de seu rosto havia sumido, se é que é possível, uma tonalidade ainda mais horrível. A luminosidade de seus olhos havia desaparecido por completo. O tom rouco de sua voz, antes frequente, não era mais ouvido.
E uma tremedeira, como se fosse de um terror extremo, acompanhava agora sua fala. Algumas vezes, na verdade, eu pensei que sua mente incessantemente agitada estava em uma batalha com algum segredo opressivo, o qual ele lutava para ter a coragem necessária para contar. Outras vezes, de novo, eu me via obrigado a considerar aquilo tudo como meros caprichos inexplicáveis da loucura, pois eu o pegava olhando para o nada por longas horas, em uma atitude de atenção profunda, como se ouvisse algum som imaginário. Não admirava que sua condição me aterrorizasse, que me deturpasse. Eu sentia arrastar sobre mim, em doses lentas, porém crescentes, as estranhas influências de suas fantásticas, pessoais, porém impressionantes superstições. Foi especialmente após me recolher ao meu quarto, no fim da noite do 7º ou 8º dia após o sepultamento de Lady Madeline no calabouço, que eu experienciei a totalidade do poder desses sentimentos. O sono não chegava ao meu leito, ao mesmo tempo em que as horas não paravam de avançar. Eu lutava para acabar com o nervosismo que dominava meu ser. Eu esforcei-me em acreditar que muitas coisas, ou talvez tudo o que estava sentindo, era devido à influência desnorteadora da sombria mobília do quarto, das escuras e esfarrapadas cortinas, as quais, agitadas pela força do vento de uma tempestade que se aproximava, saracoteavam para todos os lados na parede e assobiavam inquietas nos enfeites da cama. Mas meus esforços foram improlíficos. Uma tremedeira irreprimível cada vez mais forte tomou conta do meu corpo inteiro e, por fim, sobre meu próprio coração, instalou-se um espírito de agitação totalmente sem causa. Repreendi aquilo para longe de mim, ofegante e com dificuldade, levantei a cabeça do travesseiro e, espreitando para a intensa escuridão do quarto, escutei com plena atenção. Não sei explicar o motivo, exceto que alguma força instintiva tenha me pressionado a isso. Há um tipo de som baixo e indefinido que surgia, não sei de onde, em longos intervalos entre as pausas dos trovões. Dominado por um intenso sentimento de horror inexplicável, porém insuportável, vesti minhas roupas com pressa, pois senti que não conseguiria mais dormir naquela noite, e tentei sair daquela lastimável condição à qual havia chegado e andei em ritmo acelerado de um lado para o outro da casa. Eu havia dado apenas algumas voltas dessa maneira quando passos suaves na escada adjacente chamaram minha atenção. Logo reconheci que eram de Usher. No instante seguinte, ele chamou-me na porta do meu quarto com uma batida delicada e entrou segurando uma lamparina. O semblante dele estava, como de costume, com uma palidez cadavérica. Entretanto, havia uma espécie de louca excitação nos olhos dele, uma clara histeria contida no seu modo de agir. O jeito dele me aterrorizava, mas qualquer coisa era melhor que ficar sozinho, como suportei tanto tempo e acabei aceitando a presença dele como um bálsamo. "E você, não viu?" disse ele de forma brusca, depois de olhar todo o entorno por alguns momentos em silêncio. "Então, você ainda não viu? Mas espere, você verá." Falando desta forma e apagando com cuidado a lamparina, ele apressou-se na direção de uma das janelas e deixou-a livremente aberta para a tempestade. A impetuosa fúria da rajada de vento quase nos tirou do chão. Era, de fato, uma noite de tempestade, porém extremamente bela e ferozmente singular em seu terror e beleza. Um pequeno tornado parecia ter juntado sua força em nossa vizinhança, pois aconteciam variações frequentes e abruptas na direção do vento, e a excessiva densidade das nuvens, as quais vergavam tão baixas que pareciam encostar-se às torres da casa, não nos impediu de perceber a velocidade real com que elas, feito carrossel, rodavam em todas as direções, umas contra as outras, sem se distanciarem. Disse que, mesmo a incrível densidade não nos impediu de constatar tal fato. Ainda assim, sem conseguir avistar a lua ou as estrelas, e não havia qualquer clarão de relâmpago.
mas as faces inferiores das grandes massas de agitado vapor de água, assim como todos os objetos terrestres ao nosso redor, estavam iluminados por um brilho sobrenatural e de uma exalação gasosa distintamente visível, a qual se difundia e envolvia toda a casa. Você não deve ver isso, disse eu de forma agitada para Usher, enquanto o levava com firmeza da janela para um assento. Estas aparições que deixam você perplexo são meros fenômenos elétricos, que não são incomuns. Pode ser que tenham sua origem pavorosa no nível de matéria decomposta do lago. Vamos fechar esta janela, pois o vento está gelado e é perigoso no estado em que se encontra. Aqui está um de seus livros favoritos. Eu o lerei para você, e assim nós transporemos juntos esta noite terrível. O antigo exemplar que escolhi foi Mad Trist, Assembleia dos Loucos, de Sir Lancelot Canning. Mas eu chamei de favorito de Usher mais por um gracejo idiota que por sinceridade. Pois, na verdade, pouco há na prolixidade rude e sem imaginação do livro que poderia interessar aos ideais elevados e espirituais do meu amigo. Era, contudo, o livro logo à minha frente, e eu deixei-me levar pela vaga esperança de que a excitação da qual agora inquietava o hipocondríaco pudesse encontrar remédio, pois a história de distúrbios mentais está repleta de anomalias parecidas, até no mais extremo da tolice do texto que leria. Mas, ao julgar de fato pelo jeito vivaz, desmedidamente selvagem com o qual prestou atenção, ou aparentemente o fez, a cada palavra da história contada, posso até me orgulhar do sucesso da minha escolha. Eu havia chegado ao trecho conhecido da história, onde Ethelred, o herói do livro, tendo solicitado em vão por uma pacífica admissão na residência do eremita, resolve entrar à força. Vale a pena lembrar aqui as palavras da narrativa. Eram assim: E Ethelred, que por natureza possuía um coração cheio de coragem e que agora estava ainda mais destemido por causa do poder do vinho do qual havia tomado, decidiu não esperar mais um segundo para ter com o eremita, que por sua vez era de um caráter obstinado e malicioso. Mas, sentindo a chuva em seus ombros e receando o início de uma tempestade, ergueu com ímpeto sua clava e, com golpes, fez vários buracos na madeira da porta, pelos quais enfiou sua mão com luva de ferro. E agora, puxando com vigor, a partiu, retalhou e a destroçou de tal modo que o barulho da madeira seca e oca ressoou por toda a floresta. Ao término deste trecho, parei por um momento, pois me pareceu que, embora eu tenha logo concluído que a minha eufórica imaginação estaria me aplicado uma peça, pareceu-me que, de alguma parte muito remota da casa, chegara aos meus ouvidos de modo obtuso, o que poderia ter sido, em sua similaridade de caráter, o eco, mas um tipo de eco sufocado e embaçado de certo, do barulho idêntico aos do arrombamento da porta que Sir Lancelot descrevera. Isso foi, não resta dúvida, só uma coincidência, a qual tirou minha atenção, pois em meio ao ruído do vibrar das janelas e aos sons normais da tempestade que crescia de forma exponencial, o tal barulho, por si só, não possuía nada de fato que pudesse atrair meu interesse ou perturbar-me. Então continuei a história. Mas o grande vencedor Ethelred, ao adentrar pela porta, ficou inflamado de cólera e espantado ao não avistar sinal algum do ardiloso eremita. Mas, em vez dele, um dragão de um aspecto escamoso e prodigioso, e de língua flamejante, o qual ficava de guarda diante do Palácio de Ouro, com piso de prata. E no muro encontrava-se dependurado um escudo de bronze lustroso, com a seguinte inscrição: Aquele que neste lugar adentrar, um conquistador será. Aquele que o dragão matar, o escudo ganhará. Então Ethelred ergueu sua clava e golpeou a cabeça do dragão, que tombou diante dele, e exalou seu último hálito pestilento, com um grito tão terrível e ríspido, e ao mesmo tempo tão penetrante, que Ethelred teve necessidade de tapar os ouvidos com as mãos para proteger-se do estrondo infernal, de uma forma como nunca ouvira antes. Fiz de novo uma pausa abrupta,
E agora com uma sensação de violenta perplexidade, pois não tinha dúvidas de que neste momento eu de verdade ouvi, embora fosse difícil constatar de que lado vinha, um som baixo e aparentemente distante, mas áspero, arrastado e demasiado incomum de grito ou ranger, a exata equivalência do que minha imaginação já havia estabelecido como o terrível grito do dragão descrito pelo romancista. Angustiado como eu estava pela circunstância desta segunda e mais estarrecedora coincidência, e por milhares de sensações conflitantes, nas quais o espanto e o terror extremos predominavam, eu ainda mantinha uma inteligência emocional suficiente para evitar suscitar, por qualquer tipo de observação, o nervosismo sensível do meu amigo. Eu não sabia com certeza se ele havia percebido os sons em questão. Contudo, posso afirmar, uma estranha alteração havia se dado durante os últimos minutos na expressão dele. Em uma posição em frente à minha, ele havia pouco a pouco girado sua cadeira de modo a ficar com o rosto voltado para a porta do quarto. E assim, eu só conseguia perceber parte de suas feições. E eu reparei que os lábios dele tremiam como se estivesse murmurando algo inaudível. A cabeça dele estava inclinada em direção ao peito, mas eu percebi que ele não estava dormindo, ao ver seus olhos arregalados e fixos quando o observei de perfil. O movimento do corpo dele estava, do mesmo modo, corroborando com minha percepção, pois ele balançava de um lado para o outro com um movimento leve, porém constante e invariável. Depois de notar de súbito tudo isso, eu retomei a narrativa de Sir Lancelot, que prosseguia assim. E agora, nosso herói, tendo escapado da terrível fúria do dragão, concentrou-se no escudo de bronze e na quebra da maldição que estava sobre ele. Removeu a carcaça do caminho e chegou altivo ao piso de prata do castelo, onde ficava a parede cujo escudo estava fixado, o qual não esperou sua total aproximação e tombou aos seus pés sobre o chão prateado com um longo e terrível barulho metálico. Assim que estas palavras passaram-se em meus lábios, como se um escudo de bronze estivesse de fato, nesse momento, caído pesadamente sobre o pavimento de prata, ouvi uma reverberação diferente, oca, metálica e estrondosa, mas aparentemente abafada. Completamente assustado, levantei-me. Mas o movimento pendular comedido de Usher não foi perturbado. Corri em direção à cadeira onde ele estava sentado. Os seus olhos permaneciam fixos em direção à porta, e por todo o seu rosto reinava uma rigidez pedernal. Mas quando coloquei minha mão sobre seus ombros, o seu corpo inteiro estremeceu. Um sorriso doentio desenhou-se em seus lábios. E eu vi que falava em um tom baixo, acelerado e hesitante, como se não estivesse consciente da minha presença. Ao inclinar-me sobre ele, por fim, assimilei o significado tenebroso de suas palavras. Não escutou? Sim, eu escutei e tenho escutado. Por muito, muito, muito tempo, muitos minutos, muitas horas, muitos dias. Eu tenho escutado, mas não tive coragem. Oh, tenha piedade de mim, mísero, deplorável que sou. Eu não tive coragem de falar. Nós a pusemos viva no túmulo. Eu não disse que meus sentidos eram aguçados. E agora confesso a você que percebi os primeiros decibéis movimentos dela no caixão. Eu a ouvi muitos e muitos dias atrás, mas não tive coragem de falar. E agora, esta noite, o arrombamento da porta do eremita e o grito de morte do dragão e o som metálico do escudo, ou seja, eram os sinais do despedaçar do caixão e o ranger das dobradiças de ferro da prisão dela e sua luta no interior dos arcos de cobre do túnel. Oh, para onde poderia eu fugir agora? Não estará ela aqui em breve? Não está ela avançando rápido para punir-me por minha precipitação? O que escuto não são seus passos na escada. Não percebo esta forte e horrível batida do coração dela. Louco! 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 Aqui!
Ele levantou-se com toda a fúria e exclamou estas palavras como se reunisse toda a força que restava em sua alma. Louco! Eu digo que ela está agora parada do lado de fora da porta! Como se a energia sobre-humana da sua afirmação tivesse encontrado a potência de um feitiço, as duas partes que compunham a porta antiga para a qual meu amigo olhava enquanto falava foram abrindo-se bem devagar, sua grande boca de ébano. Tal fato se deu por conta de uma forte rajada de vento. Mas agora, com as portas abertas, pode-se ver ali, do outro lado, a figura ereta e amortalhada de Lady Madeline Usher. Havia sangue sobre suas vestes brancas e evidências de uma luta intensa em cada parte de seu emagrecido corpo. Por um momento, ela ficou tremendo e pendulando de um lado para o outro no arco da porta. E então, com um baixo lamento de súplica, caiu pesadamente na direção do corpo do irmão e, com a força de sua última agonia, arremessou-o ao chão já feito cadáver e vítima dos terrores que havia previsto. Daquele quarto e daquela mansão eu fugi horrorizado. A tempestade ainda estava devastadora do lado de fora. Quando me vi cruzando a velha passagem de acesso à casa, de repente surgiu ao longo do caminho uma luz diferente. E eu me virei para ver de onde tal brilho tão incomum poderia ter surgido. Pois nada além da enorme mansão e suas sombras estavam atrás de mim. A luminosidade advinha de uma lua que se aproximava do horizonte, cheia e de tom vermelho sangue, que brilhava fortemente através daquela fissura, agora perceptível, da qual falei antes, que se estendia do telhado da casa, serpenteando até o chão. No instante em que eu olhava, a fenda se expandiu rapidamente. Veio então o sopro forte da ventania. Nesse momento todo, o círculo lunar surgiu de uma vez à minha vista. Minha cabeça tonteou forte quando vi as imponentes paredes vindo abaixo. Escutei um prolongado e tumultuoso barulho de gritos, como a voz de 1000 torrentes humanas. E o profundo e viscoso lago à minha frente foi confinado de forma sombria e silenciosa pelos escombros da casa de Usher. E esse foi A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Narrado pelo iluminado amigo de infância de Roderick Usher, que sai muito assustado desta mansão que está em ruínas. Ele fez o que o William, lá do Drácula, devia ter feito logo no começo, né? Quando o bicho começou a pegar, ele saiu correndo. Na verdade, ele tentou sair correndo, né? Mas não conseguiu. Você tá falando do Jonathan? É, isso. Então, aqui o nosso protagonista, sem nome, né? Fez o certo. Eu tô vazando daqui, tá louco? Bom, tem alguns momentos nessa história que eu custo acreditar como é que eles eram amigos de infância. Como mesmo que ele já frequentava essa casa quando criança. Porque quando ele retorna, né, ele vai se lembrando de algumas coisas, alguns armários, né, algumas coisas, tapeçarias, que estão ainda na casa, desde a infância já estavam, e só sofrem as ações do tempo, né? Uhum. Que o personagem também é a casa, né, um dos personagens da história, que também é descrito logo no começo, inclusive a estrutura da casa, né, é descrita com bastante detalhe. E enquanto a história vai... tem uma intertextualidade, né? Que também vai acontecendo ali junto com a história. Uhum. E essa casa vai, né? Ao longo do conto, ele vai descrevendo também ela se destruindo. Né? Eu chamaria de metacriação, Lucas, porque Mad Triste, de Sir Lancelot Canning, que o Poe criou... Péssima escolha também de texto pra ele ler naquela noite, né? Não, na verdade o Poe criou essa história pro conto, né? Então, que envolve esse dragão, que envolve esse escudo de prata que ressoa no chão de cobre. Então,
a gente tem poemas, esse autor e essa obra e outras obras citadas anteriormente, no meio do texto a gente tem vários autores e obras citados, mas especialmente a narração dessa vem bem no clímax do texto. Pra quê, gente? Porque é um texto gótico, é pra mexer com os medos reais da gente, vai despertando esses sentimentos que talvez estejam até adormecidos no próprio leitor, vai acontecendo no texto que ele tá lendo e na história, né? Com esse corpo ou essa Madeleine ressuscitada que estaria chegando ali por trás da porta. Mas esses contos, então, foram criados pelo Poe. Edgar Allan Poe. Diferente da valsa, né, que toca, a valsa de Werner ali, que inclusive a valsa que toca não é a valsa que ele cita no texto. A valsa que você pôs, né? Porque eu não encontrei ela pra colocar com direito autoral aqui pro podcast, né? Mas eu ouvi a valsa e ela é muito estranha porque ela é, de certa forma, alegre, assim. Então ela faz um contraponto com o que tá acontecendo no texto que deixa tudo mais estranho ainda. Isso vem a calhar com os sentimentos antagônicos que eu sinto em relação a esse texto, e não só sinto como, pra mim, o narrador faz isso. Especialmente quando os personagens estão frente a frente com o próprio silêncio. Uhum. É muito estranho. Esse conto é de estranheza. O personagem também não aguenta ouvir barulhos, né? Ele tem essa hipersensibilidade. A gente vai perceber, quando ele vai descrevendo o amigo, que o Usher tá com os seus 5 sentidos alterados. Isso fica muito claro, porque ele dá nominalmente, né, cada coisa que tá atrapalhando a vida desse homem a essa altura da vida. Uhum. Né? Esses 5 sentidos alterados mesmo. E gostei de alguns termos, 2 termos em especial que eu puxo aqui. Um homem com radiação de tristeza. Imagina o que é isso. Sim. Você deve conhecer algumas pessoas assim. E que derrama tristeza. E que derrama lágrimas passionais por Lady Madeleine. Daí você vai saber que eles são gêmeos. Então depois, né? Bem depois na história, quando ela tá morta já, né? Que ele vê essa semelhança. Então ele tem um amor, provavelmente até de corpo, mas de alma, né? Enfim, de energia com essa irmã, né? E não é só isso. Então, vou retomar aqui uma coisa que você citou, né? A gente vai perceber que a decadência é da própria família, não só da casa. Então, todas as gerações, essa família mora nessa casa imensa, nessa casa macabra, que guarda em suas pedras essas energias, então, de todos esses antepassados, coisa que o narrador nos conta quando começa a chegar ali, mas sempre em linha direta de descendência. É uma hereditariedade invariável. É o termo que ele usa, uma descendência colateral, né? Uhum. Então, isso, quem sabe, faça com que a família vá ficando também doente, porque a gente sabe que os genes de mesmo, né, espécime ali, os mesmos genes sendo cruzados não dá boa. Incestuoso. Que você diz. Não tá boa, né? Sempre uma hereditariedade entrecruzada, né, dos mesmos genes ali. Uhum. E, claro, eles vão ficando doentes, eles vão tendo esses problemas. E as ruínas é a própria família. A casa de Usher é a família e é a mansão. E inclusive ele cita no começo que a família Usher sempre teve nessa decadência, né, desde que ele conheceu a família. E isso também corrobora com essa teoria de que era uma família incestuosa, né, com genes misturados ali, porque o único caminho, né, é decadente nesses casos, né. E eu vou puxar aqui uma coisa que não é o que a gente falou da outra vez, mas só pra lembrar a formação de Usher, né, us, her, sim. he, né, a gente tem toda essa questão, e she, né, a gente tem she, a gente tem he, a gente tem us, né, tudo em Usher, nessa palavrinha tão pequena, né? Então Usher é us mais her. Uhum. Isso, né? Então tem também uns segredos ali na etimologia da palavra. Uhum. Mas o que eu ia dizer é que, falando da tradução do Romildo, me marcou demais umas aliterações que ele fez na tradução, que intensifica esse aspecto, esse clima circular do texto. Né, que se passa todo dentro da casa ou todo dentro da cabeça dos personagens, porque dessa vez eu percebi o quão
o narrador, que a gente não sabe o nome, ele demonstra, ele joga seus fluxos de consciência ali, e ele também faz muitas perguntas retóricas, que ele mesmo vai tentando se responder. Então, dentro da cabeça acontece muita coisa, e até dentro do que ele imagina que esteja na cabeça do Roderick Usher, e também é tudo dentro da casa. Então a gente tem um aspecto circular, é como se o texto ficasse batendo nas paredes, reverberando dentro da própria casa, ou as paredes da casa ou as paredes da cabeça. Vou trazer aqui as aliterações e as combinações de palavras que eu achei muito legal. É uma sequência delas. Tênues rechas de luz púrpura transpassavam as treliças das vidraças. Ângulos mais remotos do ambiente. Teto abobadado e adornado, caráter cataléptico, firme em face das investidas, temor intolerável, específicos de grande êxtase sintético, sem ciência de todos os seres do reino vegetal, rápido para punir-me por minha precipitação. É como se essas palavras combinadas... Trava-língua. Elas corroborassem com a exalação gasosa distintamente visível, a qual se difundia e envolvia toda a casa. São palavras do nosso narrador. É como se subisse um gás, né, que intoxicasse essas pessoas, que deixassem elas nesse estado, né? A Lady Madeline com catalepsia e o Roderick Usher com todos os seus sentidos alterados dessa forma. E daí vem esse hábito tão estranho, né? Essa cisma que o Roderick Usher quis colocar o corpo da irmã, então manter por 2 semanas. Embalsamado ali dentro de uma das câmaras da casa. E a menina volta à vida. É ela mesmo, é o fantasma dela. O que a gente tá vendo ali, né? Sim. Parece que é ela, porque ela vem toda ensanguentada. Aí lembra aquela cena de Kill Bill, né? Da moça sendo enterrada viva. E que ela bate no caixão, vai caindo terra, até ela conseguir sair da terra, né? A personagem vivida pela Uma Thurman. E também... Talvez, aqui já é a minha interpretação, né? De que ele estava tentando fazer isso já. Que já estava acontecendo isso com ela antes do nosso... Outras vezes. Do nosso narrador chegar ali. Então, ele de repente chamou o narrador nominado ali para ajudar ele a dar um fim naquilo, né? Que me dá a impressão de que ela já tinha ido e voltado várias vezes. Já tinha nesse estado de catalepsia, né? Que é também muito explorado em outros contos. Acho que o Edgar Allan Poe tem mais outros contos que falam dessa condição, né? De você morrer e tá vivo. E não morrer. Que é essa doença estranha, assim. E eu acho que ele tava já tentando dar fim nisso há algum tempo, mas teve que ter ajuda no nosso amiguinho ali pra conseguir, né, dar um fim a tudo. Essa observação sua é genial e corrobora... Nossa, obrigado. Não, e corrobora com isso, que esse clima das palavras batendo, se repetindo, toda essa aliteração que tem na tradução do Romildo. Eu gostei muito dessa observação que eu consegui fazer no texto dessa vez. Sim. Sabe? E também ali essa repetição pode se dar também, agora já forçando um pouco, mas no reflexo, né? Quando ele chega, tem o reflexo da casa no lago parado, aquele lago morto. Com certeza, não é forçando não, é espelhado, a gente tem o duplo do começo ao fim nesse texto. E é espelhado em um lago que tá parado, então ele tá numa situação congelada ali. E também, né, isso também tem relação ao espelho, né, que em histórias assim, quando tem o espelho, ele dá essa conotação do duplo, mas também dá a conotação de uma mudança que vai prestes a acontecer no personagem. Né? Os gêmeos já são uma conotação de duplo, né, mas esse lago, ele é lodoso, ele é lúgubre. Essa palavrinha. É um lago... a descrição do lago é muito importante, né, que não é só um lago, mas é esse lago parado, assim, com essa coisa exalando, né? Essa morte exalando do lago. Bem forte isso. E tem mais uma coincidência. E que também depois no reflexo, né? Acho que, não me engano, no final ele fala que vê a casa no reflexo também sendo destruída, né? Então... Sim, e tem o texto envereda de uma forma muito poética pro final, se você for pensar, que quando o narrador tá correndo pra fora da casa,
aquela primeira fissurinha que ele vê do início lá do oitão da casa até embaixo, vai se aumentando e ele vai começando a ver a lua ali naquela fissura até ver a lua por completo, e a gente é tentado a perceber que é uma lua cheia. Então isso vai ganhando a cena ao passo que ele vai correndo para sair da casa. E daí então ele vira para trás e vê a casa e o lago engole a casa, na verdade, né? Eu tenho essa sensação, assim, que ela cai toda e meio que é engolida pelo... Sim, uns contos, não é à toa que é o mais famoso, né, do Edgar Allan Poe, porque, na minha opinião, também ele realmente é o melhor de todos, é o mais cheio de simbolismo. Eu gosto muito também de O Poço e o Pêndulo, né? Ah, mas Berenice foi sensacional também. Berenice é bem legal, o Coração Denunciador, mas é que a Queda da Casa de Usher é muito icônico, tudo que acontece. E a gente também tem esse lance da repetição acontecendo em pêndulo, né? Com o Roderick Usher fazendo movimentos de pêndulo pra frente e pra trás, né? Que é bem característico do Poe, que tem Poço e o Pêndulo, tem Coração Denunciador, que é a repetição, né? Então a gente tem aqui também essa repetição nesse pra frente e pra trás, essa coisa meio maluca, né, do Roderick Usher. E teve uma pegada que me lembrou a música de Henrik Zahn, do Lovecraft, que eles também produziam ali, né? Sim. Para e passo. Aquela, quando ele só toca violão, a única coisa que ele consegue suportar é um instrumento de corda, o único som que ainda vai pro corpo dele e ele produz, mas quando a irmã morre ele não toca mais. Mas aí a gente tem essa coisa de que parece que o som, ele tá sustentando algo. Que a gente tem isso em a música de Henrik Zahn, né? O violonista lá, ele toca pra espantar a energia do mal, pra sustentar ela fora. Sim. Né? E aqui é como se ele tocasse pra manter a vida da irmã. Eu tô gesticulando, o Lucas tá olhando pra minha mão de uma forma muito estranha. Eu não tô olhando o microfone se não tá batendo, mas acho que não tá batendo. É que eu estou assim, comovida. E tem mais uma coisa que me deixou assim, uou! Que é a coincidência, Lucas. Autor e tradutor nasceram no mesmo dia. 19 de janeiro, agora, data próxima, se completa 215 anos do nascimento de Poe. E 46 anos do nascimento do Romildo Muniz. Palmas para eles. 19 de janeiro, os dois nasceram no mesmo dia. Ele traduziu o texto de Poe e mandou pra gente aqui a autorização da tradução escrita a próprio punho aqui numa das páginas do livro. Então foi muito legal isso. A gente espera que mais coisas assim aconteçam nesse ano. Porque receber livro pra gente é muito importante aqui no Leitura de Ouvido, ajuda a sustentar nosso projeto, é uma forma de você apoiar a gente. Estamos começando um novo ano, então todo respaldo, toda ajuda que vier é muito legal. Então se você tem aí um livro, sabe que é um autor em domínio público, tem uma coleção de textos desse autor, Virginia Woolf, Júlia Lopes de Almeida, Lovecraft, Poe, Catherine Mansfield, e tantos outros, e tem outros autores de outros países, né, autores italianos, autores espanhóis. É autor em domínio público? Manda o livro pra gente se você quiser presentear a leitura, a gente vai falar seu nome aqui, vai te agradecer e vai usar esses textos. Isso, se você é tradutor também, assim como o Romildo Muniz, a gente vai até... enfatizar aqui a tradução dele, que foi muito bem feita. Se você estiver procurando tradução, pode entrar em contato com a gente, que a gente coloca, né, em contato com o Romildo Muniz. Mas se você também traduz, a gente deixa o convite para... ou se você sempre teve vontade de traduzir, né, que a gente deixa as portas abertas aqui para tradutores no Leitura de Ouvido também, para fazer essa parceria com a gente, né? A gente tem alguns autores internacionais que nunca tiveram, por exemplo, X poemas lá traduzidos para a língua portuguesa. Faz isso, manda pro Leitura, vai ser um prazer pra gente produzir esse episódio e falar da sua tradução. Né? Assim como a gente faz grandes tradutores, não tô dizendo que o Romildo não seja, nem que você que vai nos enviar não seja, mas tradutores que já estão também em domínio público, que é o caso do Fernando Pessoa e do Machado de Assis, que a gente fez o Corvo do Poe na tradução dos dois já trouxe tradutores muito famosos aqui, como Machado de Assis. Não, e de domínio público, né? Tradutores então, de séculos passados. Você que não sabe, o Corvo do Edgar Allan Poe tem uma tradução do Machado de Assis e também tem uma tradução do Fernando Pessoa. E ambas estão aqui no Leitura de Ouvido. Você pode contemplar, ver. A gente fez análise em literatura comparada das duas traduções. Veja, eu gosto muito dessas minúcias, assim, quando eu vou fazer as análises, da gente pegar
as palavrinhas que estão no texto foram escolhidas pelo autor, pelo tradutor, para elas estarem no texto. Você vai ver que tem muita diferença a tradução do Machado de Assis do Fernando Pessoa, e você vê características machadianas e pessoanas. E pessoanas nas duas traduções também, que se você conhece o texto deles, é bem legal você analisar isso também, junto com o Edgar Allan Poe, né? E tem mais 2 textos do Poe, que eu só vou lembrar aqui que a gente já produziu, se você adora os textos dele, que é o William Wilson, bem de duplo essa também, muito legal, e A Máscara da Morte Vermelha, que é super aterrorizante, se você quer começar o ano assim. Boa leitura. Além de O Coração Denunciador, além do Corvo, e tem mais, né? O próprio Poço e o Pêndulo, né, que a gente falou antes. O Poço e o Pêndulo também, bem épico, intenso. Sabe o que eu quero fazer? Eu vou tentar fazer esse ano, gente, um texto detetivesco do Poe, que a gente sabe que surgiu, né, começou assim. Também o Poe tem isso nos embriões, né, dos textos detetivescos. A gente trouxe ali no fim do ano o Sherlock Holmes. Seria bem legal, né, ter um texto detetivesco do Poe aqui. Sim, vamos trazer. Com todas as suas pegadas góticas e assustadoras. Sim. É isso aí, espero que você tenha gostado aí do episódio 250 do Leitura de Ouvido, A Queda da Casa de Usher. O primeiro episódio do Leitura de Ouvido, mas fica com esse aqui que tá melhor gravado. Muito melhor. Então, o primeiro episódio lá foi o teste, assim, que a gente começou, né, fazendo, e pegamos um texto difícil, né, que é esse que é A Queda da Casa de Usher, um texto longo e difícil de narrar também, né, e cheio de sons. A gente se desafiou lá no começo, como o primeiro episódio, mas aqui a gente volta, então, com o episódio 250. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, a única forma de financiar o podcast hoje é pelos apoios, então é bem importante a ajuda dos nossos apoiadores. Há 2 formas de você fazer isso, uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido, e a outra é enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 formas aí você vai entrar nos nossos créditos finais do podcast e também vai receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz toda semana. Então, como hoje a gente trouxe Edgar Allan Poe, para os nossos apoiadores vai junto a biografia e curiosidade sobre a vida dele que a Dai compila. A gente fez no outro episódio do Edgar Allan Poe, a gente trouxe a biografia dele, a história da vida dele em mais profundidade, mas para os nossos apoiadores vai junto essa biografia aí que a gente já compilou, e junto com também a análise de A Queda da Casa de Usher. Então tudo que a gente falou aqui e muitas coisas a mais, né? Uma análise bem completa, junto com a arte de capa, vai para os nossos apoiadores. E a arte de capa. Isso, eu falei junto com a arte de capa. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bart, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. A gente espera que você tenha entrado com muita energia boa nesse ano, que tenha uma lista de leituras legais que você queira fazer, compartilha com a gente, marca a leitura quando você estiver ouvindo os episódios. Vamos reforçar o clima no entorno do podcast literário de artes, um dos mais ouvidos do Brasil. Isso. E a gente conta com você, com o seu apoio, com a sua parceria, com a sua leitura, principalmente compartilhamento. Fazer o podcast chegar para mais pessoas e que você tenha um ano incrível de 2025. É isso aí, deixa seu comentário também aí na caixinha do Spotify, né? Que a gente sempre lê todos os comentários e é bom pra
A gente lê pra nós, né? Não consegue trazer pro microfone, que é bastante coisa. Mas você descendo aí, você já vai ver os outros comentários. E também ajuda a circular essa discussão, né? Ter outros pontos de vista. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.